Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Na música de Mário Laginha, abrimos a cada semana o debate de ideias neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Cabem sempre muitas páginas de muitos livros. Dizia alguém que dos diversos instrumentos do homem o mais assombroso é sem dúvida o livro, porque os outros são extensões do corpo, como o microscópio ou o telefone. A frase não é minha, é de Jorge Luís Borges, no ensaio sobre o livro. Da Capa à Contra Capa hoje traz-nos uma espécie de batalha de livros, vamos assim chamar, vamos ver se resulta, com o jurista e historiador António Araújo, diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e o escritor e editor Francisco José Viegas, editor da Quetzal. Vamos à conversa nos próximos 25 minutos. Bem-vindos, António e Francisco. Vieram com as vossas armas, que são os livros. Os sacos de livros. Sacos de livros. Eu gostava de começar pela própria natureza do livro hoje em dia. O que é o livro hoje, em 2017, e não só em Portugal, mas lá fora. Temos ouvido falar também de que as coisas não têm... A transição digital, por exemplo, no consumo na literatura, não tem sido linear. Os livros ainda são fonte naturalmente de pensamento, de reflexão para as sociedades, presume-se também para as decisões políticas, queremos acreditar. António Araújo, como é que vê o livro hoje em 2017 como instrumento disto tudo na nossa sociedade? Não, o livro é insubstituível. O que pode estar a referir-se é uma mudança do suporte em que o livro está. Nesse aspecto, a transformação para o digital e a transição para o digital é um facto. Ainda que números recentes tenham vindo a revelar alguma regressão do digital e, se quisermos, um retorno ao papel. Agora, o livro é tão importante na história da nossa civilização e da nossa cultura tal como a concebemos, que até houve historiadores que chegaram a pensar, quando surgiu, e a investigar-se, quando surgiu com Gutenberg os primeiros livros impressos, se as pessoas não estavam a perder outro tipo de faculdades, como, por exemplo, a faculdade dos cheiros. Isto é, se o aumento da visão e os novos instrumentos ópticos também que foram criados na altura não levavam à perda de outros sentidos, como o cheiro. Agora, há uma questão que se pode colocar, que é não a ameaça do livro digital em relação ao livro em papel, mas a ameaça de uma civilização que é adversa ao tédio, e para a leitura o tédio é importante. Uma civilização que combate o tédio, sobretudo com os smartphones, isto é, já não há nenhum local isento do combate ao tédio. Em todos os locais é possível estarmos ocupados. E isso, que sem dúvida, que vai ter um efeito, inclusivamente os twitters, o modo de pensar dos twitters vai ter efeitos, digamos, cognitivos, e não sei se as pessoas no futuro estarão muito predispostas a aguentar os Karamazov ou os crime e castigo. Eu acho que o Twitter o que traz, Francisco, é nós não perdemos demasiados caracteres. Temos que ser uma escrita muito depurada e não gastar mais. Isso até não é mau para a qualidade literária, não é? Utilizar não mais palavras do que aquelas que necessitamos. Mas nós perdemos léxico. Eu acho que de 1940 até hoje nós perdemos 20% do léxico em língua portuguesa. Portanto, não foi preciso chegarem os Twitter para nós perdermos o léxico. Se nós pegarmos num romance dos anos 30 e 40, o último grande romance do século XIX que foi publicado em 40, que é O Mau Tempo no Canal, de então até agora nós perdemos esses 20%, quer dizer, não temos capacidade de designar uma série de coisas da realidade. Se nós perguntarmos a uma pessoa como se chamam estas árvores, como se chama esta paisagem, nós não temos essa capacidade. Eu sou um bocadinho ainda mais pessimista que o António Araújo, o que é grave porque sou editor e, portanto, vivo um bocadinho da publicação de livros. Eu acho que o que está em causa neste momento é a qualidade da leitura. Isso é um, se quiserem, um contributo antidemocrático que eu trago para esta conversa. Porque eu acho que não fico realmente fascinado com o digital. Acho que o digital está, felizmente, a perder terreno. Os números dizem-nos que há cerca de 20%, o mercado digital desceu 20% nos Estados Unidos, o que é um bom sinal. E é um bom sinal porquê? Porque isso traduz o fator principal, que é apontado pelos inquéritos de mercado, tem a ver com o cansaço do digital. Portanto, penso que as novas gerações, ou seja, daquelas que estão entre os 18 e os 40 anos, identificam o livro com papel e não com digital.
Isto acontece em mercados, portanto, fortes e mercados importantes para o livro, como é o caso do americano, do inglês e do alemão. Nós em Portugal não temos esses dados, porque também a percentagem de vendas digital anda pelos 0,50 e tal. Portanto, é uma percentagem pouca. Acho que o livro perdeu o protagonismo na nossa vida, e se perdeu o protagonismo porque também a educação para a leitura perdeu o protagonismo. Eu lembro-me que eu tenho insistido sempre nesse aspecto. A Ordem de São Bento, portanto século VI da nossa era, não falava do direito à leitura, não falava do dever da leitura, falava da obrigação da leitura. Nós perdemos esse lado, essa componente da obrigatoriedade da leitura, porque vivemos numa sociedade muito mais livre, muito mais... É um movimento paralelo ao desafio dos jornais também, por exemplo? É mesmo debate? Não, acho que é diferente. O acesso, por exemplo, mesmo no caso do digital, há livros que nós sabemos que só vão sobreviver por causa do digital, não é? O caso da edição académica, da grande edição académica. Enquanto que a literatura, a poesia, enfim, aquilo que está relacionado com, sobretudo com a literatura, isso vai permanecer em papel. Isso não há dúvida nenhuma. E eu concordo inteiramente com ele quando diz que há um decréscimo da qualidade. O decréscimo da qualidade reflete-se inclusivamente no papel. E isso eu penso que tem algo a ver com esta forma de fast thinking, não é fast food, mas fast thinking, que é muito motivada pelas redes sociais, etc. Isto é, os próprios livros são construídos de uma forma a ser envolventes e apelativos, digamos, nivelados por baixo. Se vir hoje, e isto não é nada de elitismo, uma visão elitista da cultura, mas se entrar hoje numa livraria, o que tem é uma quantidade enorme de livros, desde a autoajuda aos romances eróticos sadomaso ou romances históricos de duvidosíssima qualidade. Porquê? Porque isso é o que as pessoas consomem. Uma coisa não tenhamos dúvidas, as pessoas consomem aquilo que lhes é oferecido, e muitas vezes muitos editores oferecem aquilo que é mais fácil, sem crítica nenhuma a nenhum editores, e muito menos ao meu querido amigo Francisco, mas há muitas editoras que promovem também aquilo que é mais fácil e que no fundo são os sucessos de vendas. Portanto há o ciclo vicioso aqui, não é? Eu acho que a partir dos anos 80 nós assistimos a uma mudança, por exemplo, na comunicação daquilo que são os objetos culturais e os bens culturais. Das páginas de cultura nós passamos às páginas de entretenimento, e portanto o livro, por exemplo, o livro passou a ser um capítulo nas páginas de entretenimento dos jornais. Desapareceu a designação só em Portugal e provavelmente em Espanha, mesmo em França há uma disseminação, se quisermos. Deixou de haver as célebres páginas de cultura, passou a ser entretenimento. E aí, quer dizer, colocado em concorrência direta com as novas formas de entretenimento, o livro perde naturalmente, não é? Se a isto associarmos o facto de a escola ter desistido de defender o cânon, defender a tradição, defender os grandes livros, esta ideia dos grandes livros, então temos o caldo completamente feito, não é? Mas que é o desinteresse e a perda de qualidade. Como no jazz também explodiram os festivais literários nos últimos 10 anos. Sim, mas no jazz há festivais de jazz em todo o lado, quando antes era o jazz era Lisboa e Porto. Há festivais de rock, há festivais de gastronomia, festivais de sapatos e de chocolate. Então, é tudo artificial, Francisco. E feiras medievais. Não é artificial, tem a ver com a possibilidade de conquistar o público. O que acontece é que os festivais literários, como nós os vemos hoje, são, apesar de tudo, festivais muito fechados. São fechados em si mesmos, como eles são concebidos. Quer dizer, não são um grande atrativo para o público, mas felizmente que eles acontecem, porque põem em comunicação autores e público. Eu não sei essa qualidade, lá está, este é um juízo de valor muito forte, não sei essa qualidade do diálogo ou qualidade do debate literário, se quisermos, se subiu com a proliferação dos festivais literários. A minha opinião é claramente negativa. Vamos meter a mão na massa, vamos aos livros, vamos aos pedidos especiais deste vosso amigo, relacionado com aquilo que gostaríamos de sugerir, porque também o programa, no fundo, sugere leituras
Tem sido essa uma das marcas do nosso programa da Capa contra Capa, e falando de livros, vamos dar o palco aos livros. A minha primeira proposta, para gostar de ouvir a vossa opinião, é qual é aquela mão cheia de livros, no fundo os 4 ou 5 livros que, na vossa opinião, não podem deixar de estar numa biblioteca básica. António Araújo. Dicionários, talvez, ou eu que gostaria mais de subverter um bocadinho. Então vá. E é uma conversa que eu tenho com o Francisco há anos, de 3 ou 4 livros que deveriam ser traduzidos para cá. Um é um livro de Simon Chama, chamado Landscape and Memory, que é um dos melhores livros que eu li na vida. Está traduzido em português do Brasil, Paisagem e Memória, e eu faço aqui um veemente apelo ao Francisco, que acho que partilha a minha causa, que esse livro seja traduzido e publicado entre nós. Outro é o de David Lowenthal, é um livro talvez mais académico, The Past is a Foreign Country, é um livro sobre memória, as culturas da memória. E outro é um livro de Silvio Bedini, é um livro chamado Pope's Elephant, o elefante do Papa, que inexplicavelmente, tratando-se de um célebre episódio de uma oferta de um elefante, de um rei a um Papa, o elefante Anno, que foi, digamos, a coqueluche do Vaticano naqueles anos, inexplicavelmente não está traduzido cá, e é um livro extraordinário de um grande investigador. Portanto, eu, mais do que os livros não podem estar numa biblioteca básica, eu gostaria de propor... E esse estaria numa biblioteca. Exatamente. E depois há um livro que eu tenho, uma grande paixão por ele, e hoje está aqui o Francisco, que é o livro do Predrag Metsevich, que é o Breviário Mediterrâneo. Esse livro, felizmente, está cá publicado, e eu não me canso de recomendar. Eu já li muitos livros sobre o Mediterrâneo, de grandes autores, Orlando Ribeiro, tem mais do que um, não é só Portugal, Mediterrâneo e o Atlântico, mas este livro é um livro breviário mediterrâneo, passa publicidade, o livro é editado pela Quetzal, foi reeditado agora, foi dos livros que mais me deslumbrou, a sua leitura, a erudição do autor, o modo como ele trabalha a informação. E estou à vontade para dizer, porque o segundo livro do autor, o Epistolário Russo, foi um livro que não me agradou, completamente diferente. Eu aqui sou muito mais conformista que o António, segui à risca esta, e pensei em 4 ou 5 livros que estariam numa biblioteca, se me dissessem, bom, o que é que gostavas que a tua filha ou o teu filho tivessem ali na estante. Decidi não usar a ideia da ilha deserta. Não sei se repararam na forma como... Na ilha deserta não há mesmo nada. Pois não, sabes? Pois não. E há sempre a piada do manual para voltar, para construir um barco ou qualquer coisa. Mas olha, eu assim, se me disseres, como dizes, escolher 5 livros, eu escolheria necessariamente uma peça de Shakespeare. Provavelmente o Hamlet ou o Macbeth. Porquê? Porque tem lá tudo. Eu acho que em Shakespeare há quase tudo. Há amor, há morte, há culpa, há suspeita, há Deus, há negação de Deus, há tudo. E acho que Shakespeare tem esse... Colocaria um romance que é uma espécie de modelo do romance como nós o vemos hoje, provavelmente, que é o Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Colocaria 2 livros portugueses para abreviar. Colocaria Os Maias, porque sim, porque é um dos livros que mais me diverte, a par de qualquer outro de Camilo. Era capaz de colocar o outro português, que seria O Mau Tempo no Canal, do Nemésio. Colocaria a poesia do Borges, do Jorge Luís Borges, e uma Bíblia. O Francisco entrou aqui um bocadinho já em alguns capítulos do tópico seguinte, no fundo são os clássicos que nos ensinam muito sobre o que vivemos hoje, António. O Francisco tirou-me aqui alguma possibilidade de resposta, mas eu acho que, sem cometer a heresia de descartar os Lusíadas, eu acho que o Dom Quixote é um clássico que nos ensina muito. O que é que nos ensina, António? Tudo é, como disse o Francisco, ensina-nos tudo, desde o sonho até ao sentimento mais terra a terra. Tem partes bucólicas, talvez mais enfadonhas de ler, outras evocações absolutamente extraordinárias, descrições de paisagens, os caracteres humanos, enfim, Dom Quixote e outros que também me vou ter de escrever, mas o Flaubert, eu acho que a educação sentimental e a Bovary, a educação sentimental, sobretudo. A forma de escrita é de uma modernidade, quer dizer, eu sei que a seguir, se calhar, nos vai perguntar sobre os contemporâneos, sim, mas
nós perdemos um bocadinho a vontade de ler os contemporâneos, porque quando lemos aquilo, acho que está ali tudo. Completamente de acordo com isso. Não me estraguei o alinhamento. Francisco. Nós estragamos, mas eu concordo perfeitamente, porque eu estava a alinhar há pouco, estava a alinhar uma série de livros e estava, mas quer dizer, ao pé disto, o que é que uma pessoa vai dizer dos contemporâneos? Eu concordo inteiramente com o António em relação ao Quixote. O Quixote ainda por cima é um livro tão divertido, com episódios tão divertidos. Eu lembro-me daquele episódio de regresso do Quixote, depois da primeira viagem, quando o padre e a governanta desatam a queimar os livros, que é delicioso. A educação sentimental, sem dúvida. Eu acrescentaria 2 ou 3 coisas. Acrescentaria o Leopardo do Lampedusa, porque eu acho que é um grande repositório sobre o ceticismo e sobre, enfim, as nossas sociedades, se quisermos, sobre as revoluções e o conformismo, acho que é. E era capaz de colocar 3 livrinhos desses clássicos para nos ensinar qualquer coisa sobre o nosso mundo. Os ensaios de Michel Montaigne, os ensaios de Montaigne, era capaz de colocar o Cândido de Voltaire e provavelmente, para momentos de mais elevação, a natureza das coisas de Lucrécio, para nos ensinar o dever do ceticismo. Dizer isto a uma emissora católica talvez não calhe bem. Não, mas é uma pena, por exemplo, o Montaigne não está. Há uma edição do Roberto Ana Romão que não é completa, portanto, mesmo assim é cuidado. Exato. Os ensaios do Montaigne em Portugal não estão traduzidos. E então os modernos, eu sei que é difícil os contemporâneos entrarem aqui agora, não é, António? Depois desta lista, não. No sentido em que... É mais propor, não é? Quando diz modernos, a modernidade pode vir. Claro. Eu não me quereria fixar... Eu acho que a Agostina, por exemplo, tem livros fantásticos, quer dizer, Os Meninos de Ouro, uma série deles. Mesmo esta, agora que surgiu esta resenha das suas crónicas, feita pela Gulbenkian, tem um dom da língua extraordinário. Da Clarice Lispector, eu acho que as crónicas, para além de toda a obra ficcional, mas as crónicas que foram editadas pela Relógio d'Água, que têm vindo a editar a obra da Clarice, também são um prodígio de originalidade, da forma de argúcia, da observação, do cotidiano, enfim. Há um livro que eu acho que é marcante, do Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, mesmo depois A Civilização do Espetáculo, do Vargas Llosa e tudo, acabam por seguir um pouco na piugada dele. E há um livro que é um prodígio, que é o Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, não só pelo saber do autor, mas pela prosa depurada. É uma prosa académica clássica, mas depurada, e ele consegue chegar a um público muito mais vasto, digamos, do que aqueles que se limitam a estar interessados pelas questões de Orlando Ribeiro, claro. Portugal, Mediterrâneo e o Atlântico, que é um livro literário, na minha opinião. Sim. Uma bela imagem de Portugal. Eu neste caso, ficaria muito pela literatura. Haveria 2 ou 3 nomes. Um deles é o Saul Bellow, que é um dos grandes autores americanos que vale a pena ler. Eu citaria o Morre em Meios de Mágoa e as aventuras do Guimarães. O Império do Gore Vidal, para nós percebermos um bocadinho como se pode imaginar a América hoje. Escolheria o Complexo de Portnoy do Philip Roth, porque é um livro sobre os nossos apetites, no fundo, e sobre a nossa culpa, para ver de que modo é que a sociedade, os pecados sociais, a ambição, tudo isso se organizam. Eu recomendaria o Money, Dinheiro, do Martin Amis, e depois há assim uma série de livros que sobram e que andam... Até agora umas escolhas muito americanas. Sim, então pronto, eu passo eu posso passar para a Europa, para 2 autores magníficos. Um é o Albert Camus. Eu escolheria sem dúvida A Morte Feliz, que é uma não continuação do Estrangeiro. Escolheria um autor absurdo, que é o Michel Houellebecq,
e de que eu gosto muito, que é a extensão do domínio da luta ou as partículas elementares, qualquer um deles. Escolheria um latino-americano, que é o Roberto Bolaño. Escolheria provavelmente o 2666 e escolheria também o seu contrário, que é o Gabriel García Márquez, Os 100 Anos de Solidão, que é um dos livros que fica na nossa vida. E para ver como nós estamos submetidos à superficialidade e à lei do amor obrigatório e tal, escolheria um livro chamado A Piada Infinita, do David Foster Wallace, um autor que morreu recentemente para voltar aos Estados Unidos. Aos americanos. Bom, mudando um bocadinho de página, olhando para quem pode estar interessado também, e porque hoje em dia há muito mais do que, enfim, crianças a ler estes livros, 1 ou 2 livros infantis para os nossos filhos ou netos. António. Eu antes disso só queria, se me é permitido, pois, faz favor. Há um autor que eu não sei se tem vindo a ser muito acarinhado, penso que não, e que merecia, que é o Branquinho da Fonseca, com o Barão e o Rui Turvo, mas acho que sobretudo o Barão, acho que é um livro fundamental da literatura portuguesa do século XX, que pouco esquecido, não percebo. Quanto a 2 livros para filhos ou netos, agora uma revista, creio que a Visão tem vindo a distribuir, o Jack London, O Apelo da Selva, que é um livro já escrito há muito tempo, mas que mantém uma sedução e um mistério que eu acho que, e até um encanto sobre o que é ser cão, o que é ser lobo, o que é transformação, enfim. E eu agora não sei qual foi o título, que houve uma segunda edição, mas o Não Matem a Cotovia, da Harper Lee, é um livro espantoso e é um livro extremamente formativo. Eu não tenho nenhuma recomendação, lembro-me apenas dos 2 livros que provavelmente acompanharam a minha segunda infância, que é A Ilha do Tesouro, do Stevenson, e o Último dos Moicanos, do Fenimore Cooper. Esta história dos Moicanos hoje já não pega a ninguém, Exato. mas visto como uma arqueologia da minha saudade da infância, é capaz de passar por aí. Ora, se tivéssemos aqui à frente uma personalidade, ou ouvir-nos, em particular, António Araújo, que livro ofereceria em especial a essa grande personalidade que escolheria? Não sei. Ou pequena personalidade, depende agora da sua escolha, isso é totalmente livre. E tenho que indicar a personalidade? Já agora dava jeito, porque pode o livro ter a ver com aquela personalidade em causa. Eu não quero sugerir ninguém, absolutamente ninguém. Assim oferecer-lhe o Mau Tempo no Canal. Não sei se já leu. Já. Então, releia, porque acho que a história da Margarida do Hino merece muito todas as histórias, sim. Todas. Eu acho que é como disse o Francisco, é o grande... Há sempre aquela disputa, os Sinais de Fogo, dos estas visões clubísticas, mas eu acho que o Mau Tempo no Canal é um livro que eu lhe recomendo com reler neste gosto, caso. Francisco. Tenho sempre as mesmas dúvidas. O António, com esta sugestão do Mau Tempo no Canal para o Zé Pedro, matou toda com qualquer outra hipótese, porque é o grande romance. Mas se calhar eu era capaz... Iam sugerir alguma personalidade. Mas eu era capaz de sugerir ao Presidente da República o Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Provavelmente já leu, digo eu. Mas ora bem, Vossas Excelências têm um livro da vossa vida, António? É um exercício que eu de vez em quando me dedico a pensar qual seria o livro dos livros mais marcantes. Eu acho que o Fiesta do Hemingway foi um livro que me marcou muito. Aliás, agora, não sei dizer o título, mas há até um livro sobre o Fiesta, sobre o The Sun Also Rises, sobre a criação, como é que o Hemingway criou, em quem é que se inspirou. Um livro também muito marcante para mim foi o Gabriela Cravo e Canela e os livros naquela altura nós líamos de enfiada os livros do Jorge Amado, ainda não tinha cá chegado muito os Drummond, nem coisas assim, e quer dizer, os Capitães da Areia, tudo isso eram livros muito, muito marcantes, mas talvez o Fiesta e o Gabriela Cravo e Canela foram dos livros mais Francisco. marcantes. Eu colocaria os 100 Anos de Solidão, porque foi assim, a primeira vez que passei mesmo insónias por causa de livros, era miúdo. Provavelmente os 100 Anos de Solidão foi o livro mais marcante dessa infância e adolescência, juntamente com A Morte Feliz do Camus. Há, aliás, um livro chamado do Dove Dryisma, chamado The Nostalgia Factory, a fábrica da nostalgia, em que há estudos em que as pessoas indicam qual foi o livro mais marcante da sua vida. E normalmente
Os livros mais marcantes da vida são, as pessoas situam-nos sempre entre os 15 e os 25 anos de idade. Isto é, eu não, infelizmente, eu com esta idade, por mais que leia Montanha Mágica ou outra coisa, já não vai ter o impacto que teve. Uma pessoa lê os Buddenbrook e diz, não, é bom, mas não vai ser o livro. Os 15 e os 25 anos. O que é um argumento reforçado para fomentar e incentivar os hábitos de leitura. Porque se não lerem nessa faixa dos 15 e 25 anos, não vai ser aos 45 ou aos 50 que vão descobrir os 100 anos de solidão. O do António tem toda a razão nisto, isto é das coisas mais importantes que devem ser ditas, isto que o António disse, e que eu repetiria palavra sobre palavra, porque se as pessoas não lerem entre os 15 e os 20 anos, entre os 15, a seguir há um salto, há um silêncio, não é? E as pessoas só retomam a sua grande atividade de leitor no final dos 20, 30 anos. E, portanto, o que as pessoas lerem entre os 14 e os 20 é absolutamente decisivo. Deixa-me só dizer uma coisa. Tenho mais um desafio, pequenino. Mas podes... Não, aquilo que eu queria dizer é que às vezes nós temos um grande prazer em ler livros maus, declaradamente maus. Eu adoro. E às vezes a gente lê coisas de Robert Ludlum, porque são livros que não, quer dizer, que nos transportam a determinados universos. Por exemplo, eu gosto imenso de ler maus livros de espionagem, não é? Quer dizer, livros muito esquemáticos de espionagem. Leio o Robert Ludlum, o criador do Jason Bourne e tudo isso. Ou o Daniel Silva, não é? Leio imensas coisas de espionagem e dá-me imenso prazer. E às vezes digo, mas os meus filhos dizem, mas estás a ler isso há não sei quanto tempo. É tão mau que é bom. Bem, o meu último desafio tem a ver com uma discriminação positiva que eu queria fazer em relação à poesia. Aqui nas vossas escolhas, e não vos pedindo, se quiserem podem declamar, mas pelo menos escolher algum verso, porque às vezes há nos versos inscrevem-se em nós, agarram-se a nós e nós nunca mais os largamos. António, tem algum destes casos? Eu acho quase tudo o que o Vinícius escreveu podia estar nessa categoria, mas mais uma vez sem discriminação. Há um texto que ele publicou naquele livro Para Viver um Grande Amor, que em si também é um poema, e tem também o soneto de separação, etc., que chama Menino de Ilha, que é um texto poético sobre a sua infância e meninice na Ilha do Governador. Eu acho que esse texto, não sendo poesia, é um texto tão poético como quase todos os melhores poemas que já foram escritos na língua portuguesa. Quando percebi esta pergunta, disse o que é que eu vou dizer, ele disse, que poemas é que, ou que poesia é que tu recomendarias a um filha, verso não é? Que não esqueces? Não, eu acho que um verso é sempre muito difícil, mas eu recomendaria, por exemplo, que a minha filha lesse 3 coisas, que é a poesia do Yeats, que para mim é muito importante, e a do seu contrário, enfim, na mesma altura que Cesário Verde, que é uma joia da nossa língua. Eu acho que foi difícil para quem nos ouve num carro apontar as ideias. Eu espero que mentalmente tenha ficado alguma. Por alguma razão, este programa é possível descarregá-lo em podcast e, portanto, pode ouvir e tirar, no fundo, também as sugestões dos conhecedores dos livros. Obrigado, António. Obrigado ao Francisco José Viegas, neste canal há bom tempo. E, portanto, neste arquipélago deste programa, que é o da capa à contra capa, ainda por cima servido com o Mário Lajinha em fundo, temos várias ilhas de pensamento, e a próxima ilha, já na próxima semana, traz-nos o religioso e o popular. Em tempo de santos populares, vamos falar um bocadinho sobre a religiosidade popular na próxima semana. Foi um programa esta semana com Ana Marta Domingos, Carlos Alberto Vermelho e José Pedro Frazão. Até para a semana.